Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sidney, um dos pastores aqui do Ministério Nova Geração. E eu queria te convidar nesse dia de hoje a mergulhar na palavra de Deus comigo, um tempo de edificação, um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Eu queria compartilhar uma palavra que está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: Ora, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e de toda a parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós bem sabemos quem é Abraão. Abraão ele é reconhecido em 3 religiões como pai da fé: no islamismo, judaísmo e no cristianismo. Abraão ele creu, tão somente creu na palavra de Deus e obedeceu. O que eu aprendo com essa passagem? Que a obediência ao Senhor abre portas para as nossas vidas. Abraão, em um tempo onde se chorava um luto de um irmão chamado Arão, onde eles estavam numa terra de Arã, o seu pai era construtor de ídolos, e aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão era impossível realizar no meio de uma terra de idolatria, numa terra de escassez, num tempo onde se chorava um pranto de um irmão, no qual a família entrou num luto. E Arã pode simbolizar para mim e para você 2 alternativas. Arã pode ser um tempo em que eu fico paralisado, frustrado, um tempo onde eu paro para prantear, para chorar, para afogar as minhas mágoas, um tempo onde eu me paraliso nas minhas frustrações, ou também Arã pode ser uma terra onde vai ser um impulso para você avançar para o propósito de Deus. Então, cabe a nós, nos dias de hoje, decidir se vamos obedecer ao Senhor ou se nós vamos ficar paralisados naquilo que aconteceu nas nossas vidas, naquilo que tanto breca as nossas vidas. O que você faz diante de uma situação dessa? O que eu e você temos que fazer para poder alcançar o propósito que Deus tem nas nossas vidas? Será que aquilo que aconteceu no passado, toda a frustração, você vai ficar paralisado, chorando, ou você vai usar toda essa situação como um combustível para você alcançar o propósito que Deus tem na sua vida? Abraão, ele entendeu o lugar dele. Abraão, ele entendeu muito bem, por isso que ele é reconhecido como o pai da fé. Porque ele creu, mesmo contra a esperança, Abraão creu. E foi assim nos dias de Abraão. Abraão, ele recebe essa voz de comando do Senhor, ele recebe essa instrução: olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar onde ainda vou te mostrar. Muitas vezes Deus ele não mostra para nós o processo até alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque na maioria das vezes o caminho, ele é um caminho árduo de aprendizado, porque é o tempo de Deus e não no nosso tempo. E isso nós temos que entender, que muitas vezes Deus não vai mostrar o que ele vai fazer na totalidade. Simplesmente temos que obedecer, colocar o pé na água e mergulhar e acreditar naquilo que Deus está mandando. Assim foi nos dias de José. José ele teve um sonho. Quem se lembra disso? José teve um sonho onde ele seria maior que todos os seus irmãos. Talvez numa certa imaturidade, ele foi contar para os seus irmãos e os seus irmãos ficaram com raiva, com ira, e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim, José, mesmo sem saber o processo que estava acontecendo, ele decidiu mergulhar nesse lugar de confiança e obediência a Deus, como foi com Abraão. Assim foi nos dias de José. Quem se lembra de José, que foi governador do Egito em um tempo de escassez? Nós bem sabemos dessa história, que José, ele a partir de um sonho, e talvez por ser jovem demais ou imaturo, eu não quero entrar nesse demérito, mas ele conta o seu sonho para os seus irmãos e para o seu pai. E nisso causa um certo ciúmes, um certo desentendimento entre a sua família. Então José ele passa o que ele passa, mas mesmo assim mantendo firme no propósito, sendo obediente ao Senhor. José então ele foi vendido pelos seus irmãos. José ele foi preso injustamente, mas quando chega o tempo da exaltação, José chega como governador do Egito. E sendo uma vez governador do Egito, ele leva toda a provisão para sua casa e para sua família. Por isso que eu entendo, meus queridos, que quando Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas, e até o cumprimento dessa promessa, nós temos que entender que existe um processo.
E esse processo tem que ser obedecido. Nós não podemos arrombar portas que não foram abertas. Ou até mesmo entrar em portas que estão abertas, mas não cabe a nós entrarmos ainda. Então nós temos que obedecer os processos. E entendendo muito bem isso, nós entraremos no lugar da promessa do Senhor. Então o Senhor, ele tem promessa para a minha e para a sua vida. Basta ser obediente à palavra do Senhor. Basta ser sensível ao que Deus está te direcionando e te vocacionando para esses dias. E obedecendo os processos, não pulando etapa, assim você vai chegar ao lugar da bênção que Deus tem para as suas vidas. Muitas das vezes, corremos desenfreadamente atrás de bênçãos e não tomamos posse naquilo que o Senhor já nos prometeu e nos garantiu como herança. Em Efésios 3:1 diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O problema é que nós não tomamos posse disso e corremos atrás das nossas vontades e esquecemos de entrar no lugar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita vontade. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, que você ouça a voz de Deus, que você não somente ouça a voz de Deus, que você obedeça a voz de Deus e que você não pule processos, não arrombe portas que não é para você entrar. Não entre em lugares que não é para você estar. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Entra neste lugar de obediência, submissão à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Você que já nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, entre, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos. Que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra com alguém que possa edificar a vida dela. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.